Habeas data. Habeas data é aquele remédio constitucional para você ter acesso à informação. Mas é importante você lembrar, não é o instrumento da fofoca, não é para ficar sabendo da vida alheia. O habeas data é para impetrar, é ser impetrado para ter informações sobre a pessoa do próprio impetrante. Então você vai querer ter ciência ou retificar ou justificar informações sobre si mesmo, não é sobre o vizinho, a vizinha. Tem que ter recusa do órgão e esgotamento de todas as vias administrativas. O órgão público que tem o seu dado, que tem essa informação, não quer te dar, não quer te retificar. E aí você vai ter que impetrar habeas data para ter o seu direito de ter acesso à informação sobre si, retificar ou justificar. Mutação constitucional, um assunto que pode cair na sua prova, que é muito divergente até na doutrina. Eu tenho certas considerações não positivas, mas o fato é que para sua prova você precisa entender que agentes políticos, especialmente o Supremo Tribunal Federal, podem mudar sentidos de certas palavras, de certos significados que estão na Constituição. Então, a mutação constitucional nada mais é que o texto continua o mesmo, mas aquilo lá mudou. A evolução social, a evolução econômica, a evolução cultural mudou aquele sentido. Então teve uma mutação. O texto não é mais aquele. Até está escrito daquele jeito. Mas eu tenho que ler um outro texto. E vai ser revelado esse texto, sobretudo, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete da Constituição Federal. Você sabe o que é inconstitucionalidade por arrastamento ou por reverberação normativa? É muito simples. Vamos dizer que você tem uma discussão sobre uma lei inconstitucional. Então, em tese, a Constituição dá suporte para a lei. Se eu declaro esta lei inconstitucional, tem um ato normativo que vem dela. Se ela for inconstitucional, o que acontece? A outra lei que decorre, ou ato normativo que decorre dela, também cai. Então, esse é o arrastamento. Eu ataco essa por inconstitucionalidade e por arrastamento, por reverberação normativa. Essa que eu nem atacava também cai e sai do ordenamento jurídico. Se você quiser saber mais coisa, me procure aqui no Instagram. Lei ordinária e lei complementar. Ah, lei ordinária ordena, lei complementar complementa. Nada disso. Lei complementar é superior que ordinária? Também não. São tipos legislativos diferentes. O que diferencia uma lei ordinária de uma lei complementar? Basicamente, o quórum. Para aprovar uma lei ordinária, maioria simples. Para aprovar uma lei complementar, maioria absoluta. E tem certos temas, certas matérias que só podem ser feitas por lei complementar. Se essa matéria foi feita por lei ordinária, é inconstitucional. Mas se uma matéria de lei ordinária for feita por lei complementar, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, tá bom? Se você quiser saber mais, conta comigo aqui no Instagram. Tem certos temas, certas matérias, que a proposta, o projeto de lei só pode ser do chefe do Poder Executivo. Vamos dizer que um vereador, um deputado, um senador proponha, acaba sendo aprovado. Isso necessariamente vai para o Poder Executivo, para sancionar. Essa sanção no fim, essa anuência no fim, ela convalida a falta da proposta do início? Não. Sanção presidencial, sanção do Executivo, não convalida vício de iniciativa. Até porque pode ser um projeto que ele se sinta constrangido de não sancionar. E para que tenha liberdade dos poderes, o fim não arruma o erro do começo. Na vida também. Habeas corpus, esse remédio heróico para defender a liberdade de locomoção. Para começar, não é qualquer direito. É quando você está preso, ou na iminência de ser preso, ou algum tipo de violação à sua liberdade de ir e vir, de locomoção. Basicamente, de ser preso. Se você já estiver preso, habeas corpus repressivo. Se você estiver na iminência, com medo, com apreensão, achando que pode ser preso, é o habeas corpus preventivo. E é uma ação, é um remédio heróico, é ação penal popular. Qualquer um pode fazer um papel de pão. Não precisa de advogado, pode ser estrangeiro, pode ser dado até de ofício o habeas corpus. Você vê como o habeas corpus é importante. Quer saber mais sobre remédios constitucionais? Me pergunta aqui no Instagram e acompanhe os nossos posts.
Se discute o começo de tudo. Alguns dizem que o começo é o verbo, né? E o verbo se fez no universo. Os cientistas falam do Big Bang. Para nós do direito constitucional, tudo começa com um poder constituinte originário. Ele é ilimitado, pode tudo, ele inicia a ordem jurídica. Ele é o nosso verdadeiro Big Bang da ordem jurídica. Mas também tem o poder constituinte derivado reformador, que modifica a Constituição. E também tem o poder constituinte derivado decorrente, que cria a Constituição dos Estados. Aqui, por exemplo, Constituição do Estado de São Paulo. Esse poder constituinte é aquele que faz a Constituição. E uma vez feita, nós temos que cumpri-la. Se você quiser saber mais sobre o poder constituinte e teoria geral da Constituição, me pergunte no Instagram e acompanhe os nossos posts. A Constituição defende direitos individuais e cria vários institutos. Por exemplo, fiança, é possível você sair da prisão pagando, graça, anistia, que são perdões, mas tem certos crimes que a própria Constituição determinou que não merecem nenhum tipo de perdão, nem fiança. Você tem 3 T's e 1 H: terrorismo, tráfico de entorpecentes, tortura e crimes hediondos. São tão ruins, terrorismo, tráfico de entorpecentes, tortura e crime hediondo, que são insuscetíveis de fiança, graça e anistia. Se quiser saber mais sobre direitos fundamentais e sobre o direito penal constitucional, acompanhe aqui comigo. As aulas de história devem ter sido boas ou não muito boas, mas é importante também saber a história constitucional. Primeira Constituição nossa, ainda no Império, 1824. Constituição da Mandioca, 1891, a primeira Constituição republicana. 1934, após Getúlio Vargas, e 37, a polaca. Depois disso, nós tivemos a 46, a redemocratização, e 67, já na ditadura militar, que teve outra Constituição, que foi a Emenda Constitucional de 69, que mudou tanto que a gente chama de uma nova Constituição. E aí chegou a nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que retomou direitos fundamentais, criou muito mandado de injunção, resgatou toda a nossa história de direitos fundamentais e de democracia. Quer saber mais sobre a Constituição e a história do nosso país? Acompanhe aqui no nosso Instagram e pergunta por DM. Estou te esperando. Presidente ou presidenta da República? Tá aqui, exerce a presidência. Mas se acontece alguma coisa, uma dor de barriga, uma viagem, quem assume? Você tem uma linha sucessória. Óbvio, em primeiro lugar é o vice-presidente, depois você tem presidente da Câmara dos Deputados, depois você tem presidente do Senado Federal, depois presidente do STF. Mas um detalhe importante, a DPF 402, do relator Marco Aurélio, ficou decidido. E esses 3 últimos, quais sejam, presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal, se estão respondendo à ação penal, são réus em ação penal, estão impedidos de assumir a presidência da República. Pegadinha para cair na prova, que você não vai cair não, porque você vai ter a sua carteira da OAB. E se quiser saber mais, acompanhe aqui no Instagram, que eu vou estar muito feliz de te ajudar.